Fala pessoal, beleza? Os acessórios interferem no som ou são algo apenas cosmético para embelezar? Bem, eu separei aqui 5 acessórios que eu uso no meu dia a dia. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. Vamos começar com o capelote pesado, por um motivo simples. É o mais comum de todos e é o que mais me perguntam se faz ou não faz alguma diferença no som. Quando surgiu o capelote pesado? Eu não posso falar com certeza, mas uma coisa é certa. Ele se tornou popular na década de 90, depois que o Dave Monetti começou a fazer trompetes cada vez mais pesados, com capelote cada vez maiores. A ideia do Monetti é que o peso do capelote devia ser proporcional ao peso do trompete. Mas não é essa a ideia que eu estou querendo discutir aqui. A questão é, em um trompete tradicional, tipo Bow e Yamaha, se você colocar capelote pesado, dá diferença? Na minha opinião, dá diferença sim. Com o capelote pesado, o som tende a ficar um pouquinho mais escuro, especialmente nos fortes. Demora um pouco mais para aparecer o brilho do instrumento. O som também fica um pouco mais denso, mais focado. É um pouco difícil descrever isso com palavras, mas é mais ou menos como se o som tivesse um pouco mais de corpo. Outras coisas que eu noto. Com um capelote pesado, o instrumento fica um pouquinho mais entupido. Ele é mais livre para tocar com os capelotes leves. Outra coisa interessante, com o capelote pesado, o encaixe de cada nota muda, fica mais definido. Com o capelote leve, você consegue puxar a nota com mais facilidade para cima ou para baixo em termos de afinação. Com capelote pesado, fica também um pouquinho mais cansativo para tocar. É mais fácil, menos cansativo com os capelotes leves. Outra questão da dinâmica. Para você tocar no mesmo nível de dinâmica, no capelote leve, você faz menos esforço. Em compensação, com o capelote pesado, você aumenta o nível máximo de dinâmica que você consegue tocar. Isso por quê? Porque ele demora mais para esgarçar totalmente o som. Demora mais para o som ficar totalmente rachado, aquele som que já não tem mais utilidade musical. Com o capelote pesado, você consegue ampliar um pouquinho essa questão. Eu estou falando dos testes que eu fiz com capelote pesado, mas não ridiculamente pesado. Isso porque hoje em dia existem capelotes enormes, especialmente de duas marcas, a KGU, que é da Ucrânia, e a Harrison, dos Estados Unidos. Além desses capelotes enormes, também surgiram capelotes com formatos engraçados, igual a esse que você pode ver na imagem. Esses eu nunca testei e não sei te dizer o resultado. Uma coisa que as pessoas perguntam: mas o melhor é usar um capelote pesado só no terceiro pisto ou em todos os pistos? Bem, eu acho que depende. Só no terceiro pisto já dá muita diferença e você já sente bem esse efeito que eu estou falando. Eu só usaria os 3 capelotes se a intenção fosse de fato escurecer o som. Acho que para a maioria dos trompetistas, um capelote pesado só no terceiro é uma escolha mais interessante. Todos os capelotes podem ser muita coisa. O mais legal é ir fazendo o teste e escutar a diferença. Cada trompetista vai chegar a uma conclusão diferente. Mas se você quiser usar um capelote pesado, tem um problema. A rosca. Não sei se você sabe, mas cada fabricante usa uma rosca diferente ali no capelote. E se você tiver algo diferente, por exemplo, de um Bar ou um Yamaha, pode ser que você não consiga achar um capelote pesado no mercado para o seu trompete. Fui pensando nisso, creio eu, que o Dennis Zwick criou o Tone Collar, que é um anel que você coloca ali entre o capelote e o bloco de válvulas. Dá mais ou menos o mesmo efeito do capelote pesado. Só que, independe da rosca, você pode usar um anel desse em praticamente qualquer trompete. É legal que se um dia você mudar de marca de trompete, você pode levar o anel com você, pois independe do padrão da rosca do fabricante. Acho que o efeito prático são muito similares ao do capelote pesado, com um som mais escuro, mais focado e mais denso, com slotting um pouquinho mais definido. Outro acessório relativamente novo, anel de campana. Até onde eu saiba, isso é uma criação do Time, lá na Alemanha. Mas existe uma versão nacional, feita pelo Reginaldo Engelmann. E eu vi a primeira vez, lá no Jazz Trumpet Festival, na aula do Bruno Soares. Ele testou com e sem o anel. E faz bastante diferença. Hoje que eu tenho o anel, posso falar. É sim muito útil.
Pode parecer bobagem, mas esse anelzinho faz muita diferença no som. Esse anel faz com que o som fique um pouco mais escuro e mais direcional. Talvez seja um dos acessórios mais simples que tem mais efeito no som do instrumento. Se você tem um trompete que tem um som brilhante, mas em alguns momentos você prefere um pouco mais de corpo no som, essa certamente é uma excelente opção. No ano passado, eu estive com a minha esposa na conferência da ITG e lá eu testei diversos equipamentos e eu trouxe 2 acessórios para casa. O primeiro deles é o Basic Clapper, que nada mais é do que um Maxi Clapper mais simples. O Maxi Clapper foi criado tipo uns 8 anos atrás e ficou famoso nas mãos do Pátio Flores. É um negócio muito inteligente. Dentro do capelote eles colocaram um sino que reverbera junto com o instrumento. Há vários anos atrás eu cheguei a testar esse Maxi Clapper no trompete do meu amigo Flávio Gabriel e percebi que a diferença com e sem o Maxi Clapper era bastante grande. Só que só tinha um problema. Até então a Stonve só fabricava esse equipamento com a rosca da própria Stonve. Vale lembrar que esse sino que fica dentro do Maxi Clapper tem que ser afinado uma sexta acima da tonalidade do trompete. Isso é, tem que ser em Sol, no caso dos trompetes em Si bemol, e em Lá, no caso dos trompetes em Dó. No ano passado, eles lançaram o Basic Clapper, que é mais ou menos igual ao Maxi Clapper, só que mais simples. A parte externa dele é feita de plástico e o sininho que fica dentro do clapper não é todo desenhadinho, todo bonitinho, é liso. E além da rosca Stonve, eles também estão fornecendo com 2 outras roscas. Adivinha qual? Ba e Yamaha. Ele dá um colorido no som que de fato não tinha sem ele. Deixa o som mais encorpado. Eu sempre achei que o instrumento Stonve era muito bom, mas a genialidade das coisas estava justamente nesses acessórios. Acho que agora todo mundo tem um Ba, um Yamaha, seja em Si bemol ou em Dó, já pode testar também. Vale muito a pena. Eu gostei bastante do resultado. É legal tudo isso que eu te mostrei até agora, né? Mas eu deixei o mais legal pro final. First Aid, da AR Resonance. Quando eu estava no stand da AR, o Antônio Rapacciolo me perguntou se eu já tinha testado aquele equipamento novo. Eu perguntei, o que é isso daí? Aí ele me explicou que poderia corrigir a afinação de algumas notas. Eu confesso que eu fiquei meio descrente. Não achei que ia funcionar. Mas como a afinação, vocês já perceberam, é um assunto que me interessa muito, eu resolvi testar. Impressionante. E a minha conversa com o Antônio Rapacciolo foi mais ou menos assim. Eu expliquei para ele que não tinha trazido meu trompete no evento e que eu tocava muito mais trompete em Dó do que trompete em Si bemol. Perguntei se a gente não poderia fazer um teste nos próprios trompetes da R. Ele falou que não resolveria. Por quê? Porque os trompetes da R já são muito afinados, o que é verdade. Ele falou, você precisa testar isso aí num trompete ruim. Na mesma hora, ele virou para dentro do stand e perguntou assim, alguém aí tem um Ba em Dó? Não fiquem bravos comigo, tá? Palavras dele. Tinha um visitante que tinha um Ba 229 com lead pipe 25 ou 25H, não tenho certeza do lead pipe. E ele me emprestou para fazer o teste. A primeira coisa que eu fiz foi tocar o trompete dele antes de usar o First Aid, para ter uma noção de como estava soando o trompete e como era a afinação. O Sol e o Dó estava legal, só que o Mi do quarto espaço era muito baixo. Conversando com o dono do trompete, ele até me falou que ele usava Mi e Mi bemol aqui em digitação alternativa. Quando o Antônio Rapacciolo colocou na posição certinha, ajustou para mim e eu fui tocar, incrível. As 3 notas. O Dó, o Sol e o Mi, todos afinados. Na hora eu tirei o trompete da boca e falei, você é um gênio. Aqui eu estou usando no meu cornet Besson. Os meus trompetes em Dó já são bem afinados e não precisam dessa correção. Mas esse cornet, apesar de ter um som lindo, tem uma afinação péssima. Não é só ruim a afinação, mas ela é totalmente diferente do que a gente espera. O Mi no quarto espaço é alto. Vocês não acreditam na diferença que essa pequena peça pode fazer. Como funciona isso? Segundo as palavras do próprio inventor. A gente sabe que dentro do trompete existem nós e ventres, de acordo com as notas que a gente está tocando.
E segundo ele falou que esse pezinho consegue arrastar, empurrar ou repelir, não sei ao certo, alguns desses nós e ventres, corrigindo a afinação de algumas notas. Outra coisa que é interessante mencionar, o ajuste desse pezinho é milimétrico. 1 milímetro é uma distância enorme. Então é coisa assim, muito, muito sensível mesmo. Em outras palavras, qualquer batidinha que você der, ele desregula. Você tem que reajustar. Se por acaso você tiver que abrir ou fechar o instrumento na curva geral de afinação, você também tem que reajustar esse pezinho, a posição dele. Então não é muito fácil de usar, mas é bastante interessante. Vou dar minha opinião aqui sobre o uso geral desses equipamentos. Eles fazem mais diferença em instrumentos mais brilhantes, instrumentos mais leves. Agora, se o seu trompete já é pesadão, mais pro escuro, a diferença já são mais sutis. Outra coisa também que me perguntam, dá para usar um monte desses acessórios ao mesmo tempo? Todos eles de uma vez? Normalmente não, tem que testar para ver o que funciona. No meu trompete em dono mais leve, eu uso o anel da Dennis Wick e o anel de campana, e fica super legal com os dois ao mesmo tempo. Agora, o First Aid da AR funciona melhor quando você não tem nenhum outro equipamento no trompete. Espero que você tenha gostado desse vídeo sobre equipamentos. Muito obrigado e até a próxima!